Entrei pelo link que tem, o mesmo link que tem no voleibol lá, viu? Só pode entrar Sim. por lá. Mas é por lá mesmo que é para entrar. Então beleza. A ideia, como foi colocado esse link de uma sala que foi criada e ela se repete semanalmente, então é sempre aquele link que está lá na unidade 1, aula 1. Então beleza, então. Fácil. Não, é tranquilo, é bem mais fácil entrar pelo link mesmo. Galera, olha só, hoje a gente vai fazer a aula de uma forma que vocês vão interagir muito mais do que eu. Eu vou jogar toda a responsabilidade da aula hoje, da atividade da aula hoje, para vocês. A Gabriela estava perguntando sobre a avaliação. Falei, a gente vai ter essa reunião hoje às 11 para saber como vai ser, mas aquela atividade daqueles 1.000 pontos que eu posso dar para vocês, né, que entra aí também junto com os critérios do AVA, do desafio nota máxima e tudo mais, a gente vai fazer hoje. Eu fazia isso com a participação de vocês na aula prática, como a gente não está tendo, a gente vai fazer isso através de uma atividade prática hoje. E lembrando que, assim, quem está fazendo AVA semanalmente, cada semana cumprida, dentro do prazo adequado, é 50 pontos. Então, são 3 encontros da unidade 1, 3 encontros da unidade 2, vai dar 300 pontos. Então, essa atividade que a gente vai fazer hoje, e se der tempo de fazer mais alguma, ela vai valer, essas duas vão valer os 700 pontos que nos faltam, tá? 300 pontos é essa que vem lá do AVA, né, do cumprimento das etapas do AVA, e mais 700 em relação a essas atividades que a gente está fazendo. O que vão ser essas atividades hoje? É o seguinte, eu não sei se 5 ou 6 situações problemas para vocês, uma referente a cada unidade, né, a cada encontro da unidade 1 e 2. O que acontece é assim, eu vou passar a situação problema para vocês, vou deixar ela disponibilizada na tela e vocês vão conversar entre vocês a forma como vocês vão resolver isso. Vocês vão ter 10 minutos, até 10 minutos para conversar, debater e resolver a situação problema. A partir desse momento que vocês resolverem, por exemplo, se vocês resolverem em 5 minutos, um de vocês se manifesta, professor, a gente já sabe, eu abro o microfone, né, o meu fone, e vocês vão me falar qual é a situação problema. Isso está ficando gravado. A gente passa para a segunda, terceira, quarta e quinta, beleza. Quando a gente terminar a aula, o que vocês vão precisar fazer? Eu disponibilizo essa aula depois de uma meia hora que termina, mais ou menos o tempo que demora para o vídeo ser liberado para mim pelo Teams. Eu baixo o vídeo, ponho no YouTube e ponho no AVA de vocês. Vocês vão assistir a aula de novo e vão transcrever, ou se vocês já quiserem ir anotando, o que vocês resolveram, tá? A Gabriela deu uma ideia, o Edson e a Alissa deram outra e tal, discutiram, prevaleceu a ideia do Edson e da Alissa. A Gabriela vai ter que pôr aquela situação? Não. Se ela quiser, na hora de transcrever, falar para mim, professora, eles decidiram isso, mas eu acho que o melhor seria fazer de outra forma, ela pode fazer, porque você vai mandar isso no e-mail para mim até quinta-feira da semana que vem, às 7h30 da manhã. Então, esse trabalho precisa chegar para mim antes do início da próxima aula, tá? Que é quinta-feira da semana que vem. Chegou no meu e-mail, computa os pontos para vocês. Chegou depois que começou a aula, só a metade dos pontos. Tudo bem? Aí eu preciso que vocês avisem o pessoal da sala, porque por enquanto só tem vocês três aqui, que tem esse trabalho para fazer, porque se eles não fizerem, eles acabam ficando sem essa pontuação também, ok?
Porque assim, a gente deixou, essa é a terceira aula, se não me engano, a gente deixou de uma forma que isso vá ficar, é, como eu vou dizer, ficou como uma adaptação para vocês no começo, mas agora essa é a nova realidade que a gente tem, pelo menos até aí, o final desse afastamento social que foi decretado, né? Ah, qual é a data, professor? Não faço nem ideia. Por quê? Porque tudo depende dos órgãos públicos que estão determinando esses prazos, né? E o que vem de informação para a gente da matriz. Então, a gente está aguardando, a princípio, até dia 23, né? Essa prorrogação que o Estado fez. Eu não sei a companhia até quando vai fazer, né? Então, a gente fica nesse impasse por enquanto. Tudo bem? Professor, ontem eu recebi um SMS da Anhanguera que as aulas vão voltar provavelmente dia 2. Dia 2 de maio. Isso. Então, ó, eles já deram uma semana além do prazo que foi determinado pelo governo. Então, ó, até dia 2 de maio, a obrigatoriedade da aula é aqui, né? Então, as pessoas que do grupo da sala lá que não estão entrando, por favor, avisem que a gente está disponibilizando, está fazendo isso tudo para eles. E o ideal é que eles entrem e acompanhem, né, ao vivo, acompanhem aqui junto, para não ter prejuízo para eles, principalmente em relação à nota e a trabalho. Tudo bem? Vou começar, vou compartilhar a tela, abro a situação problema, leio para vocês. Terminei de ler, começa a valer os 10 minutos que vocês têm. Tudo bem? E lá vamos nós, está aqui. Apareceu aí? Apareceu. Então, beleza. Eu só preciso fazer ela virar. Isso aí já virou. Olha lá. Vamos começar. Primeira situação, problema. Dentro da escola onde você trabalha, está acontecendo uma feira cultural. E o tema escolhido para a feira são os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Todas os professores, olha a coisa feia, todos os professores devem montar com seus alunos uma apresentação que remeta aos Jogos Olímpicos. Alguns de seus alunos lhe procuraram para saber qual será o tema da apresentação da educação física, pois vários estudantes querem participar da apresentação da sua disciplina. E você prontamente revela que gostaria de homenagear a seleção brasileira de voleibol masculina, que se consagrou campeã olímpica nesta edição dos Jogos. Os alunos adoraram a ideia, mas perguntam a você: como seria essa apresentação? Quantos alunos irão participar da apresentação? E quanto tempo a apresentação demora? E o que essa apresentação irá retratar? Essas 3 perguntas que vocês precisam responder para mim. Tudo bem? 10 minutos para vocês, valendo. São 8 horas e 21, 8h31 eu retorno. Tudo bem? Podem começar a conversar entre vocês e ver como vocês vão resolver isso.
E aí, galera, alguém tem uma ideia aí, meu? Depois, mais um. Sei lá, porque aqui Estão me ouvindo aí, pessoal? Não, mano, tá muito baixo. Está muito baixo? Acho que eu estou longe do microfone. Então, Agora, tá ouvindo? esse tipo um jogo. Tá falando aí. Galerinha, vocês têm que começar a conversar entre vocês que o tempo tá correndo, hein? Alissa, cadê a Alissa? Tô aqui, pode falar. Então, tudo bem? E se a gente fizesse um jogo? Uma Tipo, apresentação um de... jogo só de vôlei? Só que aí a gente, sei lá, eu imaginei um jogo, só que eles com as camisetas escritos o nome dos jogadores do vôlei. Da hora, da hora. Dava pra fazer estilo rodízio, né? É isso, dá para fazer isso. Porque numa escola normalmente tem bastante aluno, né? Então, assim, tipo, claro que alguns não vão fora em relação a isso, mas era uma ideia. Então, tipo, como seria a apresentação? Seria tipo um jogo rodízio e quantos alunos irão participar? Todos os alunos que quiserem, tipo isso. Porque como vai ser rodízio, Voluntário, né, no caso. Só que aí tem a questão. Na escola tem tanto menino quanto menina. E a gente precisava ver como poderia ser feito isso. Tipo assim, misto, os times, sabe, para jogar um contra o outro. sim, E vai entendi. ter só Gostei uma também. casa. Eu fico pensando também. Nesse rodízio aí, já pode completar com a duração de participação, pelo menos um set de cada rodízio, né? Fala um Para não pouquinho. demorar muito tempo, né? Para não segurar muito tempo, entendeu? Num set É, de cada pessoa participando, por exemplo, assim, no rodízio aí tem 10 grupos. Então faz um rodízio dos 10 grupos de um set só. Não precisa demorar tanto tempo. isso, tipo, pode ser, tipo, marcar um ponto? Não um ponto, um set, né? Um set é o quê? 22 pontos. Nossa, mas aí Tá? vai demorar muito, é muito tempo. Não, senão faz como se fosse um tie break mesmo, 15 pontos. Fez 15 e pronto. Eu, É é, nada, é rápido. Tem pessoas que não vai, tem aluno que não vai saber jogar. Vai errar pra caramba, entendeu? Vai contando os pontos. 15 pontos, aí aquele time que ganhou fica de um lado, o outro que perdeu fica do outro. Aí entra outro time. Aí aquele time que ganhou fica de um lado, o outro do outro. Aí depois só enfrenta os times que ganharam, pra ver só para chegar até o final de um só, quem é um campeão, entendeu? então, mas é uma apresentação, Edson, não é um jogo. E a gente, na escola, a gente não pode ficar colocando como competição para eles que eles são novos ainda, né? Não, mas na hora ali que eu tô falando, desse jeito, na hora você já fala que não é uma competição, é só para demonstrar que na hora ali é para demonstrar que é uma competição. Porque você tem que, você tem que mostrar ali pelos Jogos Olímpicos, entendeu? Homenagear os Jogos Olímpicos. Então você vai ter que homenagear desse jeito, como se fosse uma competição. Mas não uma coisa assim, vai gravar de ser competitivo um com o outro, entendeu? Mas se a gente fizer esse negócio de aluno, o time que ganha fica lá, eles vão achar que é uma competição, entendeu? E Não, aí não é legal. não, o time que ganha, que eu falo, ó, por exemplo, assim, são 10 grupos.
Vai dois primeiro. O primeiro grupo que ganhou, um fica de um lado, o outro fica do outro. Aí entra outro grupo. Entendeu? É como se fosse uma eliminatória. Daí os que vai ganhando, aí vai enfrentar o ganhador com o ganhador. Até ficar um só, como se fosse a representação das Olimpíadas do Brasil foi campeão. Entendeu? Mas mesmo assim, todos seriam campeão. Entendeu a ideia mais ou menos como poderia funcionar? Não, entendi, mas mesmo assim vai estimular muito a competição deles. Isso é o problema. Isso que eu tô pensando também. Galera, olha só presta atenção numa coisa. O enunciado da situação problema fala que é uma feira cultural. Qual é o modelo de feira cultural normalmente em escola? Não tem uma única apresentação, são várias. Por quê? Porque as pessoas vão passando por estandes ou salas ou o que for, né, para observar os trabalhos dos alunos. A ideia do profissional de educação física é homenagear a seleção brasileira que foi campeã nos Jogos de 2016. Então, a ideia é trabalhar em cima dessa homenagem, ok? Conseguiram entender ou não? Não, entendi. Foi o que eu falei, então. Como seria a apresentação? A apresentação seria como eu falei. Seria para homenagear o grupo, só que não poderia demorar muito tempo, então. Como ela falou, acho que muito tempo. Tempo. Por isso que eu pensei de, tipo, pode ser até 10 grupos, mas aí a gente pode fazer, tipo, um grupo contra o outro e faz um ponto e pronto. Aí já vai outro grupo, sabe? Aí, no caso, ficaria 5 jogos de 5 pontos. Então, aí já essa parte, como seria, a apresentação seria como se vocês estivessem em competição em competição com eles. Não, nem uma competição, é como uma demonstração de um jogo só. Então, entendeu? Não, ia ser uma demonstração dos jogos e o Brasil como foi campeão, entendeu? Isso. E aí a maior, assim, a questão maior da homenagem é a camiseta com os nomes dos jogadores. Legal a ideia. Cadê o mais? Cadê a Alicia? E agora tem Dani. Daniel, o que você acha da ideia? Então, eu cheguei agora na metade. É para falar sobre como seria uma apresentação na escola? Não, é uma situação problema. Eu estava lendo aqui, eu acho que assim, mais voltado para uma feira cultural, uma apresentação para as pessoas que às vezes elas não chegam todos no mesmo horário, enfim, né? Essa apresentação tem um tempo grande. Eu acho que como a gente não está homenageando o voleibol em si, mas a seleção nesses determinados Jogos Olímpicos, né, de 2016, acho que mais uma demonstração de outro jeito seria melhor para as pessoas. Como uma homenagem, vamos supor, leva uma camisa, ou manda fazer a camiseta, ou leva a bola, coloca ela lá e coloca os alunos em volta para dar explicando o significado, que o Brasil ganhou em si e tudo mais. Tá falando estilo fazer um banner e explicar as histórias do Brasil, então? Quer falar? Tipo um banner, ou então pegar vários acessórios, pegar uma bola, uma camiseta, assim, várias coisas diferentes e ir lá explicando, né, como aconteceu, fazer uma representação da tocha, aí pegar foto deles no pódio. Legal. Talvez o professor da disciplina pudesse passar isso e daí os alunos jogavam, sabe?
também ajuda muito. Isso aí, fazia um banner, outros alunos que não fossem participar, fazia apresentação com um banner ali, explicava sobre os Jogos Olímpicos, como não aconteceu, e depois indicaria o pessoal ir para a quadra para ver o jogo, como que ia ser o jogo. Ou então, assim, colocar numa mesa, vamos supor, uma representação, né? É, a camiseta de todos os times que o Brasil jogou contra, até chegar lá. E contar um pouco de como foi a história de cada jogo. Ah, nesse jogo o Brasil ganhou de tanto, foi assim, assim, assado. E aí bota um grupinho de aluno em cada camiseta. Um exemplo, assim, né? Para explicar como é que foi. E aí, assim, tá contando como foi a trajetória até que tá ganhando. Aí depois é só mandar eles ir para a quadra ver como que foi a trajetória do Brasil, né? É. Ou essa apresentação já pode ser na quadra para mostrar como é a quadra, né? Assim, dar uma demonstração mais real. E aí, pessoal, outra ideia? Gente, o tempo. Vocês têm mais 2 minutos. Então a gente vai pegar a camiseta de todos os times que o Brasil jogou contra, colocar um grupo de crianças, mas quantas crianças? A gente tem que determinar isso também. Quantas crianças vão ficar em cada camiseta e se vai ter o jogo ou se vai ter alguém jogando ou não. Não, vai ter alguém jogando só para representar. Entendeu? Só para fazer a representação. Necessariamente tem que ter o pessoal jogando ou não? Não precisar, depende, porque seria assim, se não quer ter necessariamente o pessoal jogando, pode ser só a apresentação. Uhum. Porque eu acho que só a apresentação. E aí vamos supor, no fim. Tô pensando assim, tipo, um stand, né? A mesa com as coisas, e no final a gente podia colocar uma TV, um computador, e passando vários lances do jogo, né? Que aí, assim, o foco dos alunos fica ali em estar falando com a pessoa que está vendo a feira, e não tá lá jogando simplesmente por jogar, porque o vôlei, assim, a ideia não é homenagear o vôlei, né? É homenagear a seleção. Então, quanto mais os alunos puderem falar na feira sobre a seleção, melhor, acredito eu. Não, a ideia é boa. É uma boa, gostei. E aí, galera? Já decidiram? Sim ou Então não? a gente vai pegar as camisetas de todos os times que o Brasil jogou, colocar em torno de 5 crianças em cada camiseta, Ela tá falando baixo. para elas explicarem como é que foi o jogo, né? Que cada jogo teve. E no final ter alguma coisa do Brasil. No final, o quê? No final, como é que a gente vai falar das, assim, tipo, sempre na explicação, assim, falar do Brasil que saiu contra aquele time, então. Isso passar um pouquinho da história de como foi cada jogo, a trajetória, né? E no final, numa telinha, passar os lances, tá? Explicando como foi, ou então onde aconteceu os jogos, né? A história no ginásio, qual ginásio foi. Passar um pouquinho do geralzão, assim, né? Pedir para as crianças fazerem essa pesquisa também, passar essa responsabilidade para cada uma delas. Pode ser, então. Como que ficou? Você explica também. Só faltou o tempo, né? O tempo não tem determinação, né? Ah, o tempo da apresentação? É o tempo da apresentação demora, vai de Ah, mais ou menos assim, acredito que seja um pai, né, ou pessoas da comunidade que estejam visitando a escola. Em torno de 10 a 15 minutos essa apresentação. Vai variar se a pessoa tiver dúvida ou não. As crianças só vão falando, cada um fala a sua parte. E é isso.
Ok, tempo encerrado. E aí, como é que ficou? Alô, cadê vocês? Então, cadê o rapaz? Deixei aí. Cadê ele falando? Daniel, pode falar aí? Oi, tá. Então, a apresentação na feira ficou assim: a gente iria fazer na quadra mesmo, uma bancada, e aí a ideia é colocar uma camiseta ou alguma forma de representação de todos os times que o Brasil jogou contra, né? Todas as seleções. E aí, em cada uma dessas estações, vamos dizer assim, ia ficar um grupo de 5 alunos, e 5 alunos mais ou menos, e eles iam explicando a história de como foi esse jogo, se o Brasil sofreu muito, a pontuação, dá mais detalhes assim sobre como foi cada jogo, né? E essa ideia é mais para mostrar como foi a trajetória até o Brasil chegar na final. E no final dessa bancada, né, depois de passar por todas essas estações, a ideia era colocar uma telinha, uma TV, um notebook, e tá passando lances para assim tá mostrando como foi, lance de alguns jogos, né, dos pontos mais importantes e coisas do tipo assim. Perfeito. Olha só, a ideia era essa mesmo. E todas as vezes que a gente fala de uma apresentação da educação física, as pessoas sempre vão para o lado da prática, de fazer o jogo e tudo mais. E o que eu falei para vocês em relação ao formato aí da feira é exatamente porque vocês estavam pensando em fazer um jogo representando a seleção brasileira. Imagina que a hora que vocês estão fazendo o jogo representando a seleção, a final da Olimpíada que ela ganhou, ela vai e perde. Porque o jogo é imprevisível, né? As crianças, de repente, podem ficar nervosas e tudo mais, e perde o jogo. Então, a gente perde o sentido. Então, como foi o Daniel que falou agora? Sim. O que o Daniel falou, assim, de ter uma televisão lá, um computador, alguma coisa que mostre os principais lances, aí sim a gente está evidenciando e fazendo uma homenagem, perfeito. Eu só acho que vocês poderiam falar também um pouquinho, né, muito rapidamente aí entre as crianças, de contar um pouquinho da origem do vôlei, né? Olha só, o que era esperado em relação a essa situação problema. Exatamente isso, né? Falar aí sobre a evolução do vôlei brasileiro desde a conquista, né, da medalha de prata lá em Barcelona em 92, porque foi a partir daqui que o vôlei brasileiro começou a crescer muito para chegar nessa conquista do ouro em 2016. Fora as conquistas de mundial, de outras medalhas de ouro, liga mundial e tudo mais, que o vôlei cresceu demais, né? Então, muito legal a ideia de vocês, gostei. Vamos para a próxima. Olha lá, virando narrador. Você é professor de educação física e trabalha desenvolvendo voleibol em sua cidade. Foi convidado por um narrador para uma reunião. Chegando nessa reunião, ele lhe disse que recebeu o convite de uma emissora de televisão para ser o narrador de um jogo de voleibol e que aceitou esse desafio. O problema é que ele não sabe nada sobre voleibol, muito menos sobre a terminologia específica utilizada. Ele comenta que chegou a assistir alguns jogos para ver se entendia alguma coisa, mas não adiantou. Ele ainda está confuso sobre a diferença entre o oposto, o meio de rede e o ponta. Disse ainda que havia diversos outros termos que ainda o assustavam, como passador, acelerar o passe, corredor, diagonal. Enfim, ele lhe pede para dar umas aulas para ele com esse conteúdo, a fim de que possa então narrar o jogo tranquilamente. Ou seja, aqui tem uma pessoa procurando vocês para conseguir entender os termos técnicos específicos do voleibol. Como que vocês fariam para ensinar essa pessoa em algumas aulas, não sei lá, 2, 3 aulas, para que ele consiga assistir um jogo e entender o que está acontecendo para ele poder narrar, né? Para ele poder transmitir para outras pessoas que estão assistindo todos os fatos do jogo. Tudo bem? Tem 10 minutos também. São
8h42, 8h52 eu volto. Boa sorte. O primeiro passo é ver o tempo dele, né? O tempo de disponibilidade dele para que a gente possa ter um controle maior para ensinar ele, né? Nessa posição. Não adianta, se a pessoa não tiver tempo suficiente, não fica mais difícil a gente conseguir fazer ele entender rapidamente, né? Então, nessa... Pode falar. Então, nessa Tá. parte... Te colocaria assim, ensinar numa forma prática ou com vídeo e explicando para ele, tipo, isso aqui é tal coisa, sabe? É, Porque tipo, ele explicar de uma maneira teórica, mostrando os vídeos, aí depois uma prática, se ele quisesse, sabe? Então, o primeiro passo seria o tempo disponível que ele tem. Porque se ele não tiver tempo para assistir a gente explicando para ele, fica mais assim complicado para ele, né? Ele começa a Acho que, acho que a ideia boa de a gente pensar assim é da forma que a gente está aprendendo, né? Então, explicar para ele na prática e na teórica também. Às vezes, numa sala de aula, você já consegue fazer isso. É que a gente vai para a quadra para poder pegar os fundamentos na prática, assim, mais na força, né? No jeito. Mas, assim, você só mostrando também na sala, acho que é tranquilo. Vamos supor, fazer um conjunto de slide, alguma coisa do tipo, e passar para ele por etapas. Ó, primeiro a gente vai te ensinar. Primeiro eu vou te ensinar o que, que é o passe, aí depois a recepção, e por partes assim, e ao mesmo tempo mostrando para ele também. Ou então mostrando vídeo, assim, para ele ir assimilando. Então, aí vai montar os slides, tudinho para ele, explicando passo a passo para ele entendendo. Porque na hora que ele for narrar, ele vai ter que saber as posições de todos os jogadores. Entendeu? E nessa parte fica até fácil explicar para ele. Então, o que vai ficar é o que eu falo o tempo dele. Se tiver tempo, um bom tempo para a gente explicar, completamente. Antes dele ir narrar um jogo, eu acho que ele já está dominando bem as técnicas. Se você tirar uns dois, por exemplo, uns 3 dias, você vai ter que disponibilizar pelo menos assim, dos 3 dias dele, pelo menos uma hora e meia, até mais horas para ele estar assimilando bem mesmo, e confiante. Possa ser que ele erra também, né? Em 3 dias também, então ele não vai dominar completamente total, mas pelo menos um pouco ele vai ser consciente. então vai ser na forma de slide mesmo. E com vídeo, no caso. Slide de vídeo. Sim. Eu acho que sim. Falando de slide, vídeo e explicando passo a passo para ele. Mas aí a gente começa explicando do mais simples pro mais complexo, né? Sim, do mais simples até o mais complexo. Sim, a base de apresentação nossa seria conforme a gente está aprendendo agora, né, na metodologia do vôlei. Então, assim, primeiro dos fundamentos básicos, né, básicos que a gente está aprendendo. Eu estou procurando aqui, mas agora eu não achei. E assim avançando progressivamente, né? Agora, uma coisa que a gente tem que focar bem é na terminologia específica, que é o que ele tem mais dificuldade, né? Sobre os nomes certinhos das coisas, dos movimentos, recepção, enfim. Acho que é um dos focos dele, parece aqui na questão. Eu percebi também. Então, esses a gente
explicar com mais clareza e assim, acho que demonstrar mais para ele. A confusão dele maior ali, ó, é os posicionamentos de cada jogador, entendeu? Essa parte poderia pegar um pouco mais forçado. Porque ele mostrou que tem um pouquinho a coisa, as partes de posicionamento do vôlei seria mais específico em cima dele. Aí ele conseguiria entender melhor sobre a jogada. Na forma do slide, se montaria o slide e depois mostraria a posição de cada um na quadra. Na quadra ou na sala de aula mesmo, fazer um simulado na sala de aula como quadra e mostrava para ele. O que vocês acham? Alguém? Não, para mim, beleza. Tranquilo. Vai ser essa apresentação mesmo, então, junto, alinhado com a prática, né? Na forma de slide alinhado com a prática. Com a prática, assim, entre aspas, né? Na verdade, vai ser mais só para... A gente vai passar um vídeo no slide, e aí, para ficar fixado mesmo na cabeça, a gente faz só uma pequena demonstração ali na sala mesmo. Na sala para não perder muito tempo, né? Na sala Isso. Na própria sala já dá para fazer um simulado ali. Exatamente. Mais alguma coisa que o senhor pediu? Não, era só isso mesmo. Para ajudar o cara que vai aprender a narrar, entendeu? Ele fica confuso na parte principais, que é os posicionamentos dos jogadores. Uhum. Entendeu? Essa parte ele ficou mais confuso. É só para a gente explicar como que a gente vai fazer, né? Não precisa explicar diretamente agora o que é cada coisa, né? Sim, tá, beleza. Eu entendi isso. Galera, ó, vocês estão no caminho certo. A ideia é essa mesmo. Agora, pensa na forma como vocês precisam organizar isso. Pensa num plano de aula. Você vai começar pelo quê? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Vocês falaram aí em 3 aulas. O que vai ser trabalhado em cada uma das aulas? Vocês têm 4 minutos ainda. O primeiro passo para trabalhar em aula é que o Daniel falou. Primeiros fundamentos, que é o básico, ele entender melhor. Aí vai evoluindo de acordo com o fundamento das aulas, né? Tá, então na primeira aula a gente vai explicar os fundamentos básicos do vôlei para ele. Sim, fundamentos básicos. A segunda aula seria o posicionamento e ensinar as posições para ele. Na terceira aula, fixar mais os posicionamentos. Só a primeira aula aí que ele já foi mais preso. O que vocês acham? Segunda aula, então, a gente passaria o quê mesmo? Não entendi. A segunda aula. A segunda aula seria ensinar eles o posicionamento, explicar os posicionamentos e ensinar eles logo de cara. Daí ele já está dominando pela primeira aula dele, ele já está mais... A gente explicaria sobre o posicionamento e o giro também, cara. Sobre a posição de cada jogador, como se chama, ponta, oposto, líbero. Então, essa seria a segunda aula. A terceira aula seria mais complexa. Puxaria tudo como se fosse vamos dizer assim, como se fosse quase uma prova em cima dele. A gente tem que lembrar também de falar, acho que pode ser na primeira ou na última aula,
tamanho da quadra de vôlei, altura da rede, Eu acho tanto que isso numa... é passado na primeira. Isso aí é na Aham. primeira, ô, Daniel. Básico. Tanto na masculina quanto na feminina, né? A diferença. Aham. Eu Isso aí acho que é seria melhor na primeira. O primeiro slide faz todo o fundamento. Sobre a rede, sobre o posicionamento, tamanho da quadra, tudo. Aí no segundo a gente já começa a pegar mais no posicionamento e explicar mais as posições de cada um. Outra coisa importante também é explicar sobre o... Aí, depois que a gente passar sobre funções de cada um, né, na quadra e sobre passe, essas coisas assim, né? Quando for, vamos supor assim, a hora do jogo mesmo, a gente não pode esquecer de falar sobre o rodízio também, como funciona, os tipos de rodízio que tem. Eu achava que a gente podia falar isso na segunda aula. Como a gente vai falar de posicionamento, Então, nessa parte, mais interessante. Perfeito, perfeito. essa parte é da segunda e terceira aula, né? E ainda na terceira a gente vai falar de posicionamento e coisa para ele. Perfeito. Segunda e terceira aula é isso. Explicar sobre o ataque e a defesa, né? Como que funciona cada um. E os rodízios de ataque e defesa, né? Perfeito. 1 minuto. Alguém tá anotando? Eu tô. Ah, beleza, beleza. O que é a terceira aula mesmo? Vocês falaram. A terceira aula seria ensinar ele sobre os ataques e as defesas, posicionamento e a troca de passes também. Que seria da segunda aula junto. E os posicionamentos. Deixa eu ver, deixa eu falar aqui que eu anotei. As ideias que para passar para ele vai ser como forma de slide e vídeo. E para fixar é uma pequena demonstração. Aí eu coloquei primeira aula, os fundamentos básicos, tamanho da quadra, rede, segunda aula, posicionamento e função de cada jogador e o giro dos jogadores. E a terceira aula, ataque e defesa. Beleza. Só fala de novo, por favor, na primeira, segunda, terceira aula, eu me perdi aqui. A primeira aula, fundamentos básicos e tamanho de quadra e rede. Uhum. Segunda aula, posicionamento, função de cada jogador, giro dos jogadores. E a terceira aula, ataque e defesa. Tá. A terceira vai ser mais, como a gente pode dizer, funcionalidade do jogo, né? O jogo em quadra. E a demonstração, né? Isso, aham. Tá ótimo. Beleza. Então vai ficar isso mesmo que vocês falaram aí. Isso, professor. Tá. Olha lá. Vamos continuar então. A ideia é essa mesmo, tá super correto. O que acontece é assim, para todas essas situações, problemas que eu estou passando, vocês vão ver que no vídeo, depois, vocês vão conseguir ver o que era esperado de vocês em relação à resposta. Nas duas que a gente já apresentou, vocês estão dentro do que era esperado, tá? Vocês vão poder mudar essa resposta depois, antes de entregar para mim, não tem problema, mas a ideia é que vocês continuem dentro dessa possibilidade. Então, ó, tá aqui. Essa seria a ideia da resolução. Então, ó, primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Beleza. Antes de ver, né, como estaria, vocês já estão dentro do parecer, né, dentro do que seria o normal esperado por mim. Então, vocês estão de parabéns. A terceira. Para os mais novos, como fazer? Um colega recém-formado em educação física
lhe procura para falar sobre seu novo emprego. É em um clube particular que tem em sua grade de horários aulas de iniciação esportiva. Ele apresenta para você a organização das atividades do clube e destaca que lá não existem aulas de modalidades específicas para as crianças até 10 anos, sendo permitido apenas a participação nas aulas de iniciação esportiva. Seu colega ainda lhe diz que está tendo muita dificuldade, pois não está conseguindo ter criatividade para elaborar aulas de educação física que contemplem as necessidades do desenvolvimento das crianças, sem que trabalhe algumas modalidades esportivas de forma específica. Com isso, ele questiona se você pode apresentar a ele algumas opções de trabalho para desenvolver com essas crianças e também se existem metodologias mais aplicáveis a esses casos. O que eu quero de vocês? Que vocês elaborem uma ou duas aulas, daí fica a critério de vocês, com atividades que vão contemplar várias modalidades, habilidades específicas a serem desenvolvidas com as crianças, né, até 10 anos, que podem ser usadas em mais de uma modalidade, entendeu? Eu não quero que você fale assim, não, a gente vai ensinar o toque do voleibol, vai ensinar o rodízio do voleibol. Não, eu quero a habilidade que eu possa usar no vôlei, no basquete, no handebol, no futebol, coisas que eu preciso desenvolver na criança, tipos de habilidades que vão ser usadas depois em outras modalidades. E de que forma, né? Qual a metodologia que você aplica para desenvolver isso? Ok? Valendo 10 minutos. São 9 horas, 9h10 eu volto. Eu acho que a gente devia ter alguma atividade de manejo de bola, porque ia trabalhar uma gama muito grande de esportes. Mas eu não sei que atividade. Nossa, só tem a Alice na sala agora. Alice, foi todo mundo embora. Não, tá todo mundo aqui. Vai estar pensando na solução do problema. Não, tudo bem. Porque a ideia dele foi bacana, né? Pensar no manejo de bola, como trabalhar com ela, né? Em todas as formas. Eu acho que se a gente pensar em fazer atividades mais voltadas para um âmbito de trabalho coletivo, e aí a partir disso fazer. Aí, né, tem uma especificidade nos exercícios. Vamos supor, trabalhar mais no passe ali um com o outro, ou então jogar a bola por cima da rede, coisa do tipo assim, né? Mas principalmente focar no trabalho em equipe ali das crianças, com atividades recreativas, né? Mas não tem que ser atividades voltadas para o esporte? Não, sim, então, recreativa que eu digo assim, não um jogo em si, né? Mas um jogo até de vôlei ou relacionado a esporte, só que mais lúdico, como é voltado para criança, né? Entendi. Tem que pensar que não é só no vôlei, né? Então, você viu ele falando que tem que ser em geral, né? Valendo como basquete, como handball, até mesmo como futebol, outras coisas. Então, tem que ser um trabalho desenvolvido em cima das crianças. Como se deu a ideia da bola, pode trabalhar tem um jeito de trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Com o lúdico ali para as crianças, trabalhar assim, toques, explicando os toques para as criançadas, como que é um, como que é o outro, e brincando, fazendo um rodízio de brincadeira com elas. Uma hora eles tocam com o braço, uma hora eles pegam a bola na mão e jogam para o outro, uma hora eles pegam a bola, não pega uma outra bola, chuta, entendeu? Fazendo que elas entendam
com a atividade, como que é cada atividade, cada esporte, como que funciona. Entender como funciona cada atividade. Então, ali, acho que teria que trabalhar pelo menos com umas 4 tipos de bola diferentes. Vamos supor, você vai ensinar, vai explicar um pouco do vôlei, pega o vôlei, depois pega basquete, depois pega handball, depois pega futebol. Aí cada coisa você vai explicando para ele entendendo porque cada um funciona desse jeito e porque é assim que acontece. A criança em si conhece mais futebol, né? As outras modalidades é muito pouco conhecido. Então, faz a apresentação mais das que é menos conhecida. O que vocês acham? Então, eu gostei bastante da ideia da Alice em relação a uma brincadeira que utilize bola, sabe? Porque a maior parte dos esportes tem bola, tipo futebol, vôlei, basquete, handball, que são os básicos que na escola, por exemplo, é ensinado. Então, é uma coisa que a gente pode ver. Eu estou pesquisando aqui alguma coisa, brincadeiras que tem bola, sabe? Assim, ou a gente pode fazer tipo assim, com uma bola menor, pequena, que é uma coisa que uma vez o professor Luiz falou numa aula de hand, de hand não, foi o professor Luiz não, foi um outro professor que eu tive aula de basquete na Unip, e ele uma vez comentou sobre que para crianças eles não usavam bola grande, né, de basquete para ensinar a criança, usava primeiramente menor para ela ir se adaptando. E aí a gente podia pegar uma bola pequena e aí fazer alguma coisa, tipo, sei lá, com cone, essas coisas assim, fazer, sei lá, com que ela corra até um determinado ponto, fazendo tal coisa com a bola. Tipo, sei lá, quicando a bola. Aí até tal ponto ela vai chutando a bola. E no outro ela joga a bola para cima de alguma determinada coisa, sabe? Gostei dessa ideia. A ideia é boa. Tipo, em cada parte da quadra, ela só pode fazer um determinado movimento, né? Divide a quadra em 4 pontos, né? Aí, para fazer que as crianças fazem um rodízio, para não ficar parada, ela usa essa técnica que ela passou. E daí, cada ponto da quadra, ela vai utilizar um pouco de cada esporte. Não com a bola de basquete grandona, né? Como é criança, pega uma pequena. Pode ser diferentes tipos de bola, saca? Tamanhos. Um tamanho assim, para criança, né? Porque do basquete já tem que pingar, né? Pega uma pequena que consiga pingar pelo menos. Aí dá para fazer isso. Dividir a quadra em 4 pontos. E cada ponto a criança vai fazendo rodízio, para entendendo todo o procedimento dos jogos. Sabe o que eu pensei? De usar aquelas bolas, tipo bola de leite? Porque é uma bola simples, básica e que ela quica, ela rola com uma facilidade e que dá para usar com criança. Eu acho legal a gente ver esse lance da bola, mas também não tentar fugir muito. Vamos supor, como a aula é de iniciação esportiva de vôlei, não fugir muito, sair muito da bola de vôlei também. Porque se a gente for pensar num outro contexto fora ainda, tem a questão dos pais que estão olhando, às vezes matriculou o filho para jogar um vôlei, mas tudo bem, a gente não vai já botar a criança para jogar, né? Mas pelo menos vai ter o contato com a bola já. Mas, Daniel, 1 minuto, galera. Daniel, o Luiz falou que é para fazer um trabalho tipo coletivo.
de todos os fundamentos Sim, nos outros jogos, entendeu? Nas outras modalidades. sim, exatamente. A gente vai ter que fazer movimentos dentro do jogo, dentro da atividade, que vai ajudar em outros esportes, em outras modalidades. Mas a aula aqui ainda é de iniciação esportiva de vôlei, né? Acho que essa é a ideia. Também tem que ver, então. Agora, 1 minuto, acabou, galera. E aí, como é que ficou? louco, 1 minuto, acabou, galera. Não, 1 minuto que faltava já acabou. E aí, como é que ficou? Cadê quem tá? Ficou mais ou menos, ficou assim. Se eu tiver errado, vocês corrigem aí. Usar umas bolas mais leves, né? Aquelas levinhas de leite que eles falam. E eu pensei nessa parte de dividir a quadra e ensinar todos os fundamentos dos esportes. Cada pedacinho da quadra é uma coisa. O aluno vai, faz uma coisa, aí a hora que ele passa para outra metade, faz outra metade da quadra ele faz outra coisa, no outro lado da quadra, metade ele vai fazer outro esporte, assim, para ele entendendo como que é cada modalidade. Eu pensei nessa hipótese, usando bola leve. Quem deu a ideia da bola leve foi, acho que ali da bola de leite. O Daniel deu outra ideia também, cadê ele? Sumiu? Prestem atenção numa coisa. A Alissa começou o trabalho falando perfeitamente o que tinha que fazer, que era trabalhar as habilidades com bola, né, de forma a mais diversificada possível. Depois a Gabi falou que ela teve aula com outro professor que ele falava de basquete e que ele não usava a bola de basquete, a bola oficial, com a criança. Por quê? Porque a bola é pesada, porque pode ter chance de machucar. E daí vocês começaram a pensaram na bola levinha, na bola de leite. Beleza, tranquilo. Aí a Alissa foi lá e complementou, pondo um outro detalhe muito importante: usar vários tipos de bolas diferentes. Porque se a gente está falando aqui de contemplar a necessidade do desenvolvimento da criança, olha aqui o marcador, né? Eu preciso dar para essa criança, dentro dessa fase de desenvolvimento, a maior quantidade possível de oportunidades de desenvolver a habilidade com a bola. Então, se eu vou contemplar, né, várias modalidades diferentes, né, que trabalham modalidades diferentes, eu preciso ter bolas diferentes. Eu preciso ter exercícios, habilidades, movimentos que vão ajudar a isso. Então, quando a gente fala o que seria, né, o resultado esperado, tá aqui, ó. Você trabalhar da maneira mais diversificada possível, com a maior quantidade possível de materiais diferentes, de repente não só bola, mas respeitando. Lembra aquela ampulheta do Galahu? Vocês tiveram aula de crescimento e desenvolvimento humano? O professor de vocês falou para mim que ele mostrou para vocês uma ampulheta do desenvolvimento, que tinha os estágios, né, o tipo de movimento fundamental, rudimentar, aquela coisa toda, com cada estágio de acordo com a idade. Então, trabalhar dentro daquele padrão, né, e observando o que é esperado da criança em cada idade, para que você possa dar a possibilidade, né, para a criança de se desenvolver nas outras modalidades. E o Daniel falou uma coisa muito importante, que é trabalhar de forma lúdica, de forma recreativa. Por quê? Porque fica prazeroso e a criança vai querer cada vez mais praticar. Mas vou falar para vocês estão na linha, tá muito legal. Estou gostando das respostas, estão de parabéns. Os professores de vocês, os caras são bons, viu? Vocês estão aprendendo direitinho. Próxima descrição, né? Próxima situação problema. Desvendando o voleibol. Você é um profissional de destaque em sua cidade.
pois desenvolve o esporte de maneira didática e muito eficiente. Com o passar dos anos, você foi crescendo profissionalmente e chegou a coordenar a área de iniciação esportiva na sua cidade. Sabendo de suas qualificações, né, e dos resultados alcançados em seu trabalho, o coordenador do curso de Educação Física da faculdade de um município vizinho lhe convida para a Semana de Educação Física, na qual a proposta do evento é realizar uma palestra para os alunos abordando o tema Iniciação Esportiva e os seus desafios. Durante a apresentação, você aborda a aquisição das habilidades motoras básicas e especializadas. Nesse momento da palestra, um aluno levanta a mão e questiona: como você estabelece o padrão para o desenvolvimento motor de diferentes modalidades esportivas, uma vez que cada uma tem uma especificidade, e como é possível identificar as habilidades motoras necessárias para o desenvolvimento de modalidades como o voleibol, que apresentam características bem específicas. Neste momento, você começa a refletir sobre as perguntas para fornecer ao aluno a resposta mais adequada e completa possível. Então, presta atenção. O cara te pergunta como você estabelece o padrão de desenvolvimento motor para cada modalidade e como que trabalha a parte específica numa modalidade como o voleibol, por exemplo, que é altamente técnico. 10 minutos para vocês. São 9h14, 9h24 eu volto. Galera, o que eu acho aí é que primeiro você tem que desenvolver as habilidades motoras básicas, e daí depois, como estava na ampulheta do Galahu lá, você tem que passar para um específico, de preferência depois dos... Se eu não me engano, eu não lembro como é que tá aquela ampulheta lá, mas dos 13 anos para cima, você começa a ir específico para a modalidade. Tá certo? O que vocês acham? Ali, repete, por favor, o que você falou. Tipo assim, ó, no começo, você precisa desenvolver as habilidades básicas motoras. Tipo, em geral, sabe? Corrida, agilidade, habilidade motora fina e grossa. E daí depois, como estava no ampulheta do Galahu, você vai para um específico, tipo vôlei ou basquetebol. Mas isso acontece depois de você se desenvolver nas valências básicas, sabe? Eu só não sei que idade que você vai para um específico. Em torno de 14 anos para cima, que você vai para o específico, no caso. E você pode fazer dar uma modalidade específica para criança a partir dos 14 anos. Mas tem modalidades que a criança ela tem que começar a se especializar antes, entendeu? Só que eu não lembro, na realidade eu não sei se o vôlei ele tem que começar a ser especializado antes ou não. Parece que não. O vôlei acho que começa antes não. Tem que seguir como a Alice falou, usar a ampulheta do Galahu. Você iniciar forte em cima da criança logo no começo, assim, ela pode chegar a desgostar do jogo. Porque o vôlei é uma das técnicas mais rigorosas que tem, né? Um erro é fatal, então é uma coisa que tem que ir treinando aos poucos, né? Devagar com a criança. E explicando os métodos para ela começar a compreender melhor. Eu tava lendo, sabe aquele mini voleibol
Então, é a partir dos 10 anos, cara. É a idade mínima. Eu acho que a partir dos 7 anos, né? Que a face motora eu acho que é especializada, não é? Eu acho, não lembro. É isso mesmo. Mas se for a fase que começa, seria ideal para começar a brincar com voleibol. Não tá aí de uma maneira séria. Uma maneira lúdica, como o professor mesmo falou. Que nem fala, que nem O que vocês acham? O outro falou do mini, o mini vôlei, né? Que começa com 10 anos. Assim pode começar a desenvolver todo o trabalho para a criança no vôlei. Eu estava lendo de novo aqui também e peguei uma parte que está no finalzinho, está escrito: e como é possível identificar as habilidades motoras necessárias para o desenvolvimento de modalidades como o voleibol, né? Que apresentam características bem específicas. Assim, pensando no âmbito de todos os esportes em geral, se na primeira aula, no comecinho, o professor comentou isso uma vez, você já passa um jogo prático para eles, mesmo sem saberem nada, mas só para já ter uma base do que eles sabem mais ou menos, ou então pede para eles fazerem passe, para ver em qual nível eles estão. Provavelmente não vai saber nada, né? Mas só para a gente saber em que fase eles estão, né, de aprendizado, por que precisa aprender, e para a gente também já fixar na cabeça deles que é importante aprender cada uma das etapas, né? Seguir certinho e não sair pulando já ir para o jogo. Porque, como o professor tinha comentado uma vez mesmo, acho que é lá no Monteiro Lobato, que as crianças já querem sair jogando sem saber passe nem nada, né? E aí acaba que o jogo não rola. Então, tentar demonstrar isso para eles mesmo também. Deu para entender? Essa parte que você falou o professor falou lá do Monteiro que as crianças que jogar, ele também comentou com nós sobre isso. Não foi ideia mesmo, não foi a ideia de você passar mesmo, ensinar eles passo a passo. Toque, vai aprendendo por baixo primeiro, para depois ir pro jogo. Lógico que deve ter criança que tem mais desenvolvimento, né? Deve jogar ou deve brincar, mas tem outros que não tem nem noção. Eu acho que na cidade a maioria não vai ter noção nenhuma, mas assim, só para, né, o aluno, no caso, perguntou para ele durante a palestra, como que é possível identificar as habilidades motoras necessárias. Na verdade, as necessárias são as básicas, né, para o jogo poder rolar, como passe, recepção, que é o mínimo para o jogo poder dar andamento. Então, essas são as básicas necessárias. Agora, a gente também precisa saber o que os alunos já sabem para poder ou aperfeiçoar ou então estar ensinando. Seria isso aí mesmo. Seria essa ideia mesmo. Fechou então? Fechou. E aí? O que ficou decidido? Galerinha, o que vocês decidiram? Ô, Daniel, fala aí. A decisão foi que ele comparou a ideia, a Alice tinha comparado a ideia de usar a ampulheta do Galahu, certo? Para ver o desenvolvimento. Aí a outra ideia do Daniel foi que ele comparou mais a ideia de você ter dado aula pro pessoal lá do. Acabei esquecendo Monteiro Lobato. do Monteiro Lobato, né? E eu pensava que ele ia sair jogando e sendo que ele não sabe quase nada. E a ideia de passar é passar os fundamentos básicos, que é o conhecimento básico, que é o toque, como fazer cada toque e brincando com a criança nessa modalidade.
Tá, olha só. Vamos comentar as respostas de vocês só como forma de complementação, tá? Aqui, né, o tal que é esperado de vocês, e mais uma vez vocês estão no caminho, como a Alissa falou, da ampulheta do Galahu. A ampulheta do Galahu é uma coisa que precisa, tá, para quem pretende trabalhar com criança, é um negócio que tem que estar mais ou menos assim, tatuado no cérebro, cara. Por quê? Você precisa entender cada uma daquelas fases, saber cada uma daquelas fases, para que você não queime nenhuma etapa do desenvolvimento. Aí a Alissa falou assim: olha, eu não tenho certeza, eu acho que é isso. Ela sabe a ampulheta, porque ela falou, o especializado a partir dos 13 anos. E realmente, o especializado é a partir de 13, 14 anos. Só que, o que é especializado, galera? Especializar é quando eu pego uma coisa que eu já sei e eu vou repetir, eu vou treinar para melhorar essa habilidade, para deixar ela muito mais específica, para eu diminuir erros. Uma grande confusão que a gente faz, às vezes é assim: eu vou trabalhar, eu não posso especializar a criança, então eu não posso dar a modalidade. Pode. Você não pode exigir da criança que ela faça um movimento, ela com 8, 9 anos, igual um outro de 18, igual um jogador profissional. Então eu posso adaptar o jogo, eu posso modificar a regra, alterar a dinâmica, mas eu não preciso, na verdade, excluir modalidade específica, deixar a criança sem conhecer aquilo. Então, quando vocês falaram assim, eu vou começar a trabalhar, por exemplo, o voleibol, né? E eu vou dar alguns exercícios adaptados, beleza, né? Que foi a ideia da situação problema anterior. E aqui, como que eu determino quais são as habilidades? O Daniel deu o exemplo de uma metodologia de ensinar, que é o aprender a jogar jogando. Então, mesmo que eles não saibam nada, entrega a bola e fala assim, ó, joga aí. Porque a partir do que eles estão fazendo, você faz uma avaliação diagnóstica. Então você vê a necessidade de cada um, vê o que você precisa trabalhar e entende o que as crianças que estão fazendo compreendem do jogo. Então, a partir dali, eu começo a desenvolver o meu trabalho para melhorar aquela qualidade de jogo, respeitando o desenvolvimento de cada um, lógico, sem dúvida nenhuma. Então, o que é esperado, né, numa situação dessa? São as diversas formas de abordar a modalidade. E como que eu determino o padrão? No próprio livro do Galahu, tem alguns movimentos que são básicos de habilidade motora, né, que ele tem o padrão adequado para cada idade. Então, por exemplo, quando vocês falaram assim, o Daniel falou, qual é a habilidade que eu preciso ver para cada esporte? São as habilidades básicas, é a coordenação, de manipulação, de locomoção, né? Equilíbrio em salto, mudança de direção. Então eu tenho várias coisas a serem trabalhadas que vão me dar subsídio para aprender o esporte. Então é isso que eu tenho que trabalhar, né, da melhor maneira possível, com a maior quantidade de possibilidades diferentes, né, uma diversidade de movimentos grande, para que eu consiga atender adequadamente essa criança. Atender não, preparar adequadamente essa criança. Beleza? Aí deu para entender ou não? Sim. Tá. Então, Deu olha sim. só. A próxima situação problema, deixa eu ver uma coisa aqui. Uma, duas. Ó, duas situações problema. Então, aqui, ó. Como ensinar os fundamentos do voleibol? Voleibol é bom, hein? Voleibol para as crianças. A nossa aula é até 9h30, são 9h27. Então, o exercício para vocês agora, o principal, vai ser o seguinte, ó. Vocês vão ler essa situação problema aqui, vão fazer uma resposta individual para ela, que vai me entregar, vai mandar junto lá com o trabalho. Então,
da descrição de como ensinar os fundamentos de voleibol para as crianças e os adultos podem aprender voleibol, como eu vou fazer isso? A gente tinha 6, discutimos 4. 4, né? Vocês já têm a resposta coletiva e as 2 últimas vocês vão fazer a resposta individual. Então, vou parar de compartilhar aqui, voltei para vocês. Como que vai acontecer? Vocês vão ouvir depois de novo essa aula, né, que a gente tá levando aqui, e a partir dela, o que vocês vão fazer? Vão descrever as respostas de vocês nessas 4 primeiras que vocês discutiram aí e chegaram a um acordo. Se quiser mudar, pode mudar, não tem problema. E as 2 últimas, vocês vão fazer de maneira individual. Cada um de vocês vai ter a sua própria resposta. Então, você tem tempo de pesquisar, de mudar, de fazer o que vocês quiserem, sem problema nenhum. Eu deixei lá no vídeo, o que vocês vão ter que fazer? Buscar no vídeo depois, e a hora que chegar na situação problema, dar uma pausa para você conseguir ler. Tudo bem? E isso tem que ser entregue quando mesmo? Próxima aula. Antes de começar a aula da semana que vem. Então, até às 7h30 da manhã. Outra coisa, galera. Começa a revisar o material, faz o AVA bonitinho, lembra, por causa da pontuação. Desafio nota máxima. Dá uma estudada no livro, leiam os capítulos do livro. Por quê? Essa primeira prova sou eu que monto. Eu vou montar em cima do que a gente está conversando aqui, do pouquinho que a gente teve de prática, mas principalmente do material que está no livro, tá? Vou tirar algumas perguntas de lá. Não as perguntas que estão prontas do livro, eu vou elaborar, tá? E outra coisa é assim, pode ser que a gente tenha uma prova em breve. A primeira prova sou eu que elaboro, a segunda prova é aquela que vem de São Paulo. Então, vocês têm que estar muito atentos a acompanhar esse material que está aí do AVA, porque não sou eu que vou montar, principalmente a segunda. Beleza? Beleza. Professor, quando você postar essa aula, você posta embaixo o e-mail que é para enviar? Ah, tá, eu escrevo ali, pode deixar. Eu vou inserir uma... Vou fazer isso já, peraí. Vou inserir aqui e já ponho e-mail. Eu vou pôr aqui e já deixo aí no vídeo para vocês verem. Peraí, e-mail Luiz ponto, não, volta, sobrinho @croton.com.br, tá? Então, peraí, salvei, volto para cá, compartilhar, tá aqui. Vou voltar aqui, galera, olha só, voltei na gravação, então vocês vão ver. É esse e-mail que está aqui, o e-mail que vocês vão enviar o material, tá? Para mim, então, até que dia? Até o início da próxima aula. Então, a aula começa às 8, até às 7h30 da manhã, esse e-mail tem que chegar na minha conta aqui, tá? Professor, eu mandei 7h30. A hora que eu recebo o e-mail, aparece lá para mim. Todos que chegarem antes das 8 da manhã, beleza. Os que chegarem depois das 8 da manhã, vai ser metade só da pontuação, ok? Esse é o e-mail. E agora eu vou passar de novo, ó. Essa situação problema foi a primeira, né, que vocês resolveram. Aí tem uma resposta esperada aqui, tá? Eu tenho ela depois. Tô deixando para vocês, não tem problema nenhum. A segunda situação problema. Daí vocês conseguem dar uma pausa lá depois para ler. A resolução esperada. A terceira situação problema tá aqui. E eu vou deixar nela também a resolução esperada. A quarta,
que foi essa última que vocês fizeram agora, né? Tá aqui a situação problema, a resposta esperada. A quinta que vocês vão fazer é individualmente. O que eu vou pedir para vocês, aí vai depender de cada um. Tenta primeiro resolver, para depois olhar o que é o esperado, que eu vou deixar aqui também, não tem problema, tá? Mas para ver se vocês realmente estão entendendo. Eu fiquei, assim, muito feliz de ver as respostas de vocês e a discussão de vocês em relação às outras 4, porque eu estou vendo que vocês são futuros profissionais bastante conscientes do que vão trabalhar. Mas, e eu não mostrava antes. Agora eu vou deixar disponível. Aí vai depender de cada um. Querer ver a resposta que seria o ideal primeiro, antes de montar a sua. Eu, sinceramente, prefiro que vocês continuem fazendo como estava, montando primeiro e depois compara. E aqui a última situação problema, que é em relação aos adultos, né? Como cada um deles, se eles podem aprender ou não, se conseguem ou não, aí a estratégia que vocês vão usar para fazer isso, tudo bem? Também tem a resolução problema aqui, aí depois vocês pensam na maneira de fazê-lo, ok? Então aqui a gente encerra, muito obrigado pela atenção de vocês e semana que vem a gente está de volta. Tchau, senhor. Bom dia. Certo, galera? Bom dia para vocês. Até mais. Se cuidem, não saiam de casa e vamos ganhar esse negócio logo. Só que bom dia. Falou, professor. Valeu. Falou, galera. Vou parar de gravar, hein? Tchau, tchau.